receba o homem de Deus aplaudindo Jesus Cristo bem forte, com alegria. Por favor, pastor. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É uma honra poder estar aqui, juntamente com todos os irmãos, e louvar a Deus. E como eu estou vindo de fora, né? Então eu estou vindo de São Paulo, então eu vou fazer isso aqui, tá bom? Para não ser portador de trazer nada de lá para cá, tá bem? Glória a Deus. Por favor, tome seu assento, obrigado. Comigo hoje está minha esposa, Márcia, pessoa que ela já vive comigo já vive não, né? Sou casado com ela, bem casado, e eu falei para ela que se Jesus puder fazer uma boa obra, deixar a gente casado lá na eternidade, vai ser um negócio bacana, entendeu? Que o tempo aqui está pouco, né? Você pode segurar para mim, meu bem, por favor? Muito obrigado, querida, Deus te abençoe. É a mulher com quem eu tenho 2 filhos, e eu louvo a Deus, porque o Senhor sempre prepara coisas boas para quem espera nele, né? A gente louva a Deus, porque quem encontra uma esposa preciosa aos olhos de Deus, principalmente, encontra o melhor tesouro dessa terra. Eu posso dizer que eu encontrei esse tesouro, viu, gente? Olha, como dizia no mundo de algum Bob por aí, no meu mundo de Bob, essa aqui é a minha escolhida. Pastor Kleber, é uma honra poder conhecer o senhor pessoalmente, conhecer a sua esposa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Tiago, meu querido servão de Deus, amigo, precioso, colega de ministério, e a gente louva a Deus por estar nessa casa de oração nessa noite. Mas eu quero ser bem breve, eu quero pedir desculpas em primeiro lugar, porque eu peguei dois congestionamentos na Dutra. Um caminhão quebrou no meio da pista, e aí pensa que ali perto da região de Santa Isabel o negócio ficou uma bênção. Falei, Jesus, por favor, põe o anjo fazer uma ponte aí para andar por cima, para o negócio não chegar hoje. E aí chegamos mais para cá, mas graças a Deus estamos felizes por poder estar com vocês e falar da palavra de Deus, que é o mais importante aqui para nós. Que série preciosa, e que bom poder saber que o pastor Kleber tem essa visão, porque a gente precisa alertar a igreja dos últimos dias. Estamos vivendo no meio de grandes abismos, né? E falar de abismos é muito importante, falar principalmente para alertar, para que alguém que esteja dentro saia dele, e para que outros que não estejam dentro também não caiam nele, e isso é muito importante. E eu vim falar sobre um abismo chamado fofoca, e eu quero pensar com você nessa noite, amando do Senhor, num mundo em que a gente está vivendo tanta fake news, tanta notícia forjada, comentários que são elicitados e são colocados na boca de pessoas, a gente, como viver livre disso? A Bíblia diz que um abismo atrai outros abismos, e por que não dizer que a gente está vivendo hoje, talvez o abismo mais complicado, que é o que todo mundo sabe tudo, mas ninguém sabe nada no final das contas. O que sabe mesmo é a Bíblia, né? E eu quero ler com você um texto que vai servir de base para a nossa pregação nessa noite, e aqui a Deus toda a honra e toda a glória e todo o louvor por poder estar com vocês hoje. Mateus capítulo 16, verso de número 13, eu quero ler esse texto convosco. Mateus capítulo 16, verso de número 13 a seguir. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Eterno: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Vamos parar por aqui. Queridos, observe bem, Jesus está fazendo sua obra perfeita, falando, discipulando, dando aos seus amigos palavra da vida e convicções e certezas, das quais estes homens estariam sozinhos daqui a pouco, após a sua morte, a sua ascensão ao céu,
E Jesus então começa a dar a estes homens um perfil, uma personalidade. Jesus pega gente ruim para transformar em gente preciosa. Jesus pega gente com um caráter não duvidoso, mas de vários contextos, gente explosiva, gente mais amorosa, gente que duvida de tudo, tal. E Jesus trabalha durante os anos do seu ministério para colocar neles um perfil de certezas e de literal convicção. Só que chega um dia, Jesus olha e não sei se ele viu, ouviu, ou se fora revelado pelo Espírito Santo, tá bom? Porque a Bíblia não diz isso. Mas eu vou pensar que Jesus, olhando para todos os processos dos quais ele estava passando, fazendo a sua obra missionária, de repente Jesus chega e vê alguém falando ao longe, e ele pergunta, vamos traduzir aqui, que fofoca é essa que o povo está fazendo a meu respeito? Que coisas é que o povo fala? A Bíblia aqui diz que eles só falaram de coisas teológicas, mas vamos pensar, vamos abrir um pouquinho, porque eu tenho certeza que no meio daqueles 12 homens, haviam pessoas que de repente ouviram tanta notícia complicada. Olha, alguns disseram que o senhor é Mahatma Gandhi, outros estão dizendo que o senhor é Buda, outros estão dizendo que o senhor é o Brad Pitt disfarçado, outros estão dizendo que o senhor é algum ator global aí que está tentando fazer uma obra. Mas teve aqueles que disseram não. Uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é João Batista. Mas todos esses homens foram inquiridos em um minuto só, quando Jesus lhes pergunta o seguinte: agora dos outros eu não quero saber, eu quero saber o que vocês, qual é a dedução que vocês têm, se vocês estão impressionados com as fofocas que vocês ouvem, ou se vocês estão entendendo qual é o meu chamamento e qual é o meu perfil de vitória para vocês. Porque uma coisa certa é, não dá para colocar 12 homens ou 11 homens pensando no futuro, tirando o Judas fora, homens que em um minuto estão crendo em Jesus e daqui a pouco estão duvidando que ele é o Cristo. Não dá para colocar homens estabelecendo a palavra do reino, se neles não há uma convicção, uma plenitude de graça, se neles não há um comportamento que vislumbre uma coisa. Pode passar tudo, pode jogar o que for, pode jogar míssil, pode jogar bomba, mas ele continua sendo o mesmo, ele é o Cristo. Eu não mudo de opinião, ele é o Cristo. Se ele cortar o cabelo, ele é o Cristo. Se ele cortar a barba, ele é o Cristo. E não é porque eu estou vendo a aparência, é porque eu conheço a sua essência. Porque aquele que convive com a essência de Deus, ou convive com a essência do Espírito Santo, ele consegue discernir quais são as aptidões do diabo em querer plantar uma inconsequente notícia ruim para tentar desfavorecer a credibilidade da palavra de Deus. E a gente está vivendo num mundo hoje. Ontem eu assisti um vídeo de um certo pastor, amigo, querido, só não quero citar o nome dele aqui, mas alguém, não sei quem, em algum lugar, chegou, fez um vídeo todo revoltado, porque falando lá do Jacarezinho, que o que aconteceu lá é culpa dos evangélicos, é culpa do fulano de tal, é culpa do Beltrano de tal, é esses caras. Alguém levantou uma fofoca para exaltar, sabe o que? Um ódio que daqui a pouco, isso vai passar de um limite, que a gente não vai entender. E se a gente estiver olhando apenas para a circunstância, a gente vai dizer, será que ele é o Cristo mesmo? Eu olho para aqueles 2 meninos ou 2 moços lá em Emaús, indo para Emaús, Jesus chega para eles e diz, que palavras são estas, que vocês estão trocando entre vocês, e por que vocês estão tão tristes?
E aqueles moços tentam refutar, dizer o seguinte: olha, não, é que não sei se você é peregrino aqui em Jerusalém, sabe, mas fala do Cristo. E nós achávamos, essa frase me marca demais, porque eu não sei se esses moços estavam na multiplicação dos pães, eu não sei quanto tempo eles andaram perto de Jesus, eu não sei se eles estavam lá no dia em que Jesus serviu a ceia, a última ceia para os seus amigos, eu não sei, mas quem conviveu com Jesus não pode ter a aparência de achava, porque quem achava não acha hoje, quem pensava ontem não pensa hoje. E sabe qual é a ferramenta que Satanás tem feito prevalecer em muitos lugares? É que por mais que você conviva com alguém, muitas vezes alguém fala meia palavra fora do concerto, você acredita na mentira que alguém veio trazer, uma fofoca besta que alguém levantou do nada, um fiapo de cabelo que ele descobriu na cabeça de algum careca por aí fora minha. E a gente acredita na mentira, destrói a vida de alguém, ou joga alguém, sabe, lá no vitupério da vergonha, quando na verdade, quem convive com a experiência de ter o Espírito Santo, não tem dúvida sobre o caráter do Cristo que fala, não tem dúvida. Um abismo chamado fofoca. Olha nos nossos dias, e vamos ser crentes de verdade, tá bom? Não crentes só de aparência. Olha quantas coisas a gente tem ouvido. Vamos falar a respeito do tema atual. Uns dizem que a importada mata. Outros dizem que fulano de tal, ou coisa tal. E as fofocas que o mundo conta fazem a gente mudar de opinião de ontem para hoje. Quem viu alguém descobrindo alguma coisa de alguém há um tempo atrás, hoje, porque alguém lá de um Supremo, seja lá Tribunal Federal, considerou o cabra inocente, a gente já está pensando, e muito crente está pensando: vou votar nele porque ele é inocente. A gente acredita, alguém mostra a verdade, uma mentira pior, é montada e alguém acredita. A fofoca não tem limite, ela passa na casa do crente, ela passa na casa do imundo, ela passa na casa de quem vai para o inferno, ela passa na casa de quem vai para o céu. O que é importante é saber como é que nós vamos tratar com a fofoca que ouvimos. Jesus chama a atenção daqueles moços dizendo o seguinte: espera aí, vocês podem ter ouvido o que vocês quiserem ter ouvido, mas eu quero saber, de tanto andar comigo, ou de andar comigo, o que é que vocês pensam a meu respeito, e o que vocês acham que eu sou na vida de vocês. Sabe, hoje nós estamos vivendo dias em que o labirinto das fofocas, irmão, isso não acontece só dentro de, sabe, dentro de comunidade. Quando eu digo comunidade, não é comunidade, eu estou dizendo, no meio de pessoas. Isso acontece dentro de igreja, e a gente precisa ser muito sincero, para pedir a Deus, sabe o que? Clareza, porque fofoca só é eliminada com discernimento. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Fofoca só é extirpada, cancelada, quando a igreja tem discernimento. Porque se a igreja tem discernimento, ela sabe de uma coisa. Entenda isso, amado, entenda isso. Alguém pode levantar qualquer fiapo de cabelo. Você conhece tão bem a liderança do seu ministério, assim como pessoas conhecem a minha liderança, mas muitas vezes pessoas que estão conosco acreditam naqueles fiapos que eu falo assim: meu Deus, é duro até de você pensar. Sabe, pastor, é duro de pensar. Como é que alguém pode acreditar num trem desse? Mas tem gente que acredita. E quantas divisões de ministérios lindos não aconteceram por causa de fofoca? Quantas pessoas não abriram
o precedente de dar lugar à margem de uma dúvida. E aí, sabe quem prevaleceu? O diabo. E aí a pergunta que vai é: em quem você tem crido? Porque o diabo não deixa de ser ainda o pai da mentira. O diabo não deixou de ser o cara que ainda quer ver eu e você, crente, dentro da igreja, mas com o nome indo para o inferno. E vamos ser bem crentes, gente. Sou pastor há 30 anos, sou casado há 33 anos, né? Esse ano, 33 anos. Sabe, pastor há 30, sou presido uma igreja há 20 anos. E eu vou dizer para você, sabe o que é? Eu já vi tanto movimento no nosso país. Eu já vi gente rodar, pular, sapatear, coisa linda. Eu sou também do manto. Eu sou do glória a Deus e do aleluia, da língua estranha, da vigília. Eu sou daqueles momentos de cura poderoso, de libertação. Meu ministério é pautado nisso, em libertação. Mas escuta, tantas coisas começaram, tantas coisas acabaram, simplesmente por causa de fofoca. Tantos homens de Deus começaram a deixar de ser homens de autoridade, porque respeitaram mais a fofoca do que submeteram-se à vontade e ao querer daquele que nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Quantas pessoas não abriram mão apenas pelo prazer de ver alguém sofrer em algum minuto? Quando a gente fala sobre abismo, a gente não sabe o tamanho da profundidade. Alguém sabe qual é a profundidade de algum abismo? Não. A gente, há um tempo atrás, não sei, por uma mídia, foi mostrado que um sonar hiper, mega funcional mandou um som para baixo em algum lugar do oceano, pastor. Sabe o que aconteceu? O som foi, e não houve rocha embaixo para dar o retorno, para dizer a tantos mil metros. Ninguém sabe qual é a profundidade exata de um abismo, mas nós, enquanto igreja, precisamos entender uma coisa: é hora de termos os nossos olhos aclarados pela palavra, para que os nossos olhos não sejam engodados como nos últimos dias muitos têm sido engodados. O verdadeiro evangelho tem sido deixado meio que demodê, tem sido deixado de lado, tem sido deixado um evangelho que já não muda as pessoas, um evangelho que só produz autoajuda. E evangelho que produz autoajuda, para mim, é uma fofoca que não é santa. Sabe por quê? Porque se a palavra de Deus é verdade, queridão, enquanto o evangelho não me confrontar e não te confrontar, e ele não produzir mudança, a gente está falando só no campo da ideia, e no campo da ideia você pensa o que você quer, eu penso o que eu quero. Porque uma fofoca você fala aquilo que você quer. Lembra daquele velho deitado, né? Porque o velho de tão velho já está deitado. Não é velho ditado. Quem conta um conto aumenta um. Tem gente que pega só o último ponto, lá no final. E esse ponto do final, aparentemente, parece ser o ponto mais tangenciável, onde tanta gente cai na encruzilhada das derrotas. E aí depois tem medo de voltar, tem medo de se levantar, não tem coragem para se colocar de pé outra vez na presença de Deus, porque o processo em Deus não é manchar a mente de alguém e nem poluir a santidade de alguém, mas é aclarar os olhos para que as nossas vidas estejam sempre liberadas, para que Deus possa nos usar com discernimento no lugar aonde a fofoca ainda tem imperado. Quantas coisas eu e você ouvimos toda semana? Quais delas são verdades? Quantas coisas eu e você ouvimos durante o dia? Quais delas são verdades? Alguém um dia disse: a tua palavra é a verdade.
Talvez nós estamos buscando na mídia uma resposta que a Bíblia só tem. Talvez nós estamos buscando em pessoas a resposta que só Deus tem. E nós estamos tentando produzir uma resposta para o Evangelho que, na minha e na sua vida, sabe qual é a maior verdade? Na minha e na sua vida, o Evangelho veio para nos transformar em homens capacitados por misericórdia, por Deus, para aclarar os olhos dos que estão indo para o inferno por causa de fofoca. Sabe, pensar no protocolo de que Deus tem hoje usado. Estamos tendo a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo. Tapar o buraco da fofoca talvez será complicado, porque o diabo abriu o buraco, não foi só na minha, na sua, na nossa vida. O diabo abriu o buraco no mundo. Tudo que a gente ouve, o pastor foi muito claro e muito usado por Deus. Nós temos uma mídia que corrobora apenas com os fracassos, seja lá do nosso governo, de outros governos, e ninguém nunca fala a verdade, porque é o sensacionalismo. No meu tempo, lá atrás, há um bom tempo atrás, tinha lá notícias populares. Você pegava o jornal, você espremia assim, saía gotas de sangue, e o Gil Gomes lhes diz: bom dia. Quem é do meu tempo vai lembrar disso. Hoje a gente olha para todos os contextos aí. Teríamos tudo para ter um país melhor, sim ou não? Mas vivemos debaixo de uma mentira. Então você não sabe se é o governo que não quis comprar, se é alguém que está tentando se politizar para chegar lá na frente e ser presidente da república. E aí você fica naquela, em quem confiar, em quem confiar. Quando você não souber em quem confiar, confia na palavra de Deus, porque ela vai te levar para cima. O que levanta você hoje não é aquilo que está depondo contra a igreja. Irmão, é necessário, em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso. Vai ser necessário haver algum tipo de perseguição. Eu louvo a Deus por uma coisa nítida, que Deus chamou 2021 à existência para puxar o freio e dizer: ou clama, porque senão você morre. E a igreja de Cristo, se quer passar por essa situação, tem que aprender uma coisa: pode passar céu e terra, mas essa palavra não vai passar. Essa palavra não vai passar. Sabe o que tem movido a igreja hoje? É a condição dela saber uma coisa. Jó precisou saber de um monte de coisa, e pensa nos amigos fofoqueiros que Jó tinha, pelo amor de Deus. Amigo igual esses eu estou fora. Mas Jó precisava aprender uma coisa. Ele conhecia um Deus histórico, e Deus queria se revelar como um Deus presente, atual, visível para os olhos dele, ao ponto de Jó, no final do seu livro, dizer: sabe o que? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não tem fofoca que me mude. Meu olho está te vendo. Eu estou te vendo onde o homem não vê. Eu estou te sentindo onde o homem não te sente. Sabe por quê? O homem pode sentir o visível. Sabe aquelas coisas de culto onde o visível faz todo mundo pular, mas o invisível faz todo mundo dar glória a Deus? Entende isso? Nós estamos numa vivência hoje que nós precisamos entender. Para quem quer viver fora do labirinto da fofoca, é necessário pedir a Deus primeiro: Senhor, não deixe entrar aqui e descer aqui, ou se entrar aqui e descer aqui, por favor, que o teu Espírito Santo seja o filtro do meu coração, para que eu não tome decisões, porque quem gera uma fofoca, já viu que fofoca nunca tem um dono? Você vai perguntar: mas quem te falou? Não, eu só ouvi. Eu ouvi, estou te falando. Fofoca não tem, você vai puxar a capivara da fofoca, vai acabar em Zé Ninguém. Não tem ninguém, porque alguém só ouviu e te falou. Não, eu só ouvi, me falaram, então eu estou te falando. Ei,
nós estamos vivendo dias que, para viver fora disso, nós precisamos ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus, para que o coração de Deus nos diga o seguinte: não acredite nisso. Ei, eu estou vendo um monte de crente, gente, olha, eu estou vendo, isso é normal, eu estou vendo, você está vendo, nós estamos vendo. É claro, existem pessoas que elas estão assim, num estado hoje, que o emocional delas está tão comprometido por tudo que elas ouviram, porque acontece o seguinte, alguém mostrou alguma casa cheia de coisa, mas mostrar uma casa de alguém lá, desculpa pastor, eu sou assim, lá no sertão do não sei da onde, e a mulher não tinha geladeira, tinha um trubufu, ela abriu, tinha um copo d'água, e aí todo mundo acreditou que o Brasil está passando fome. O Brasil está passando fome. Outro dia eu estava no mercado, alguém chegando lá, duas moças na minha frente, dizendo o seguinte: estou trabalhando e o Bolsonaro não me dá o sustento aí, o passe gorjeta, seja lá como for, não é Bolsa Família, seja lá, tudo bem, vai, deixa aí. E eu fiquei olhando e falei assim: pera, ela deveria ter na minha frente dado um glória a Deus, e ter dito: Senhor, obrigado, porque eu ainda tenho um trabalho de onde eu posso tirar o dinheiro, obrigado porque com o meu salário eu estou aqui, estou comprando aquilo que eu quero para colocar dentro da minha casa. Mas ela gerou uma fofoca, mas está bem, é claro, olha lá, você viu, fiquei sabendo, aí eu falei: nossa, aí foi forte, e ela começou a falar um monte de coisa, e ficou tipo assim, se você perguntar que tipo de jornal ela lê, eu vou te adiantar, porque onde eu estava, o negócio irmão, é ZL, quebrada, entendeu? Quebrada, sabe? E na quebrada, ninguém lê jornal, entendeu? Na quebrada, a gente pega o que dá. Pegou um pouquinho do YouTube, pegou um pouquinho do Facebook, pegou um pouquinho do Instagram, e a gente criou uma notícia. É isso aí. Daqui a pouco vão dizer que a cepa mais nova saiu da onde? Da ZL, Zona Leste. Porque alguém vai querer, em algum lugar alguém vai querer ser, porque a fofoca gera promoção. A fofoca gera promoção. E ao mesmo tempo que ela gera promoção, ela gera também uma morte. Alguém pode ser promovido por fofoca, mas também é sepultado por ela. E o que mais a gente precisa se atentar é que no tempo de hoje, o nosso filtro de ouvido tem que estar atento a uma coisa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, como diz alguém que canta: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sabe, entender que se o nosso filtro nos ouvidos e no coração estiver alinhado com o coração de Deus, a nossa boca não produzirá engano, a nossa boca produzirá profecia. Porque se algum homem de Deus hoje dar ouvido, e eu quero pensar com você só um minutinho, o que Ezequiel pensou quando ele estava no vale de ossos secos, e Deus falou assim: e aí, pode viver os ossos? Estamos vivendo dias em que a igreja precisa saber se os ossos podem viver ou não, porque para alguns não tem mais jeito. Só que esqueceram de uma coisa: a fofoca que denigre o poder de Deus na vida de alguns, na boca de outros é poder para a ressurreição. E é isso que eu quero que você entenda: se o nosso coração estiver alinhado com Deus, nossa boca falará da verdade que liberta, e não do cativeiro que nos aprisiona.
Porque a gente só tem a inspiração de pensar e a revelação de pensar. Se a boca fala do que está cheio o coração, meu coração não tem que estar cheio de dúvida a respeito do caráter de Deus. Meu coração tem que estar cheio da presença dEle, sabendo de uma coisa: onde eu não posso, Ele age. Onde eu não posso falar, Ele vai agir. Onde eu não posso me mover, Ele vai se mover por mim. Onde eu já não tenho capacidade de me posicionar por conta da situação, Ele vai me posicionar e me colocar em lugar de honra segundo a sua misericórdia. Segundo, primeiro, ter filtro aqui, ó. Filtro aqui, filtro aqui. Aleluia. Segundo, Jesus perguntou para eles: vocês, e eu fico pensando, não eram 12? Na hora de falar os pontos negativos, falaram que o senhor é Elias. Obrigado. Mais alguém? Falaram também que o senhor é Jeremias. Tá bom. E você? Tá. Mais alguém? Falaram João Batista, Mick Jagger, Ozzy Osbourne. Olha, falaram para mim que o senhor é quase o cara que inventou a Apple. Tá bom, beleza. Agora vamos falar só dos 12, né? E vocês? Nessa hora todo mundo se cala, pastorzão. Pastor Cláudio, eu não vejo gente. Me dá a chance de falar. Eu sei a resposta. Sabe criança que sabe a resposta da escola? Deixa eu falar, eu sei. Eu aqui, professor. Não. Todo mundo calou, rapaz. Será que aquele monte de coisas faladas por eles mesmos também não passavam no coração deles? Mas tinha e é isso que eu gosto. Deus chamou você para fazer diferença no meio do todo. Deus chamou você para fazer diferença no meio do todo. Ei, não importa, mas tem 10 que está falando contra. Querido, tinha lá um monte com Josué e Caleb. Foram lá, viram as uvas, comeram das uvas, viram a terra, é boa, mana leite e mel. Legal, mas tem 2 só no meio que diz: é lá que nós vamos morar. Os outros: não, temos gigante, eles são maiores que nós, eles parecem uma nuvem de gafanhoto, e sabe como é que é? Eu acho que Deus falou, mas errou no comentário, e vamos esperar, não é? Será que nós estamos desse jeito hoje? Será que quando nós ouvimos uma palavra dizendo que Deus vai fazer, entra em nós o espírito da convicção, da coragem, ou aquela monte de baboseira que a gente tem ouvido ao redor dos dias, pelos dias que vivemos, que diz que hoje não está acontecendo mais nada? Eu quero lembrar para você que o Deus de ontem, sabe, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo, quando? Ontem, hoje e eternamente. Ele curava, cura e curará. E eu quero que você só se lembre disso. Pode ser que pela fé de alguém não aconteceu. E eu não quero que você ande pela fé de alguém. Eu quero que você tenha a sua fé própria. Porque sabendo que você tem fé, Jesus não perguntou para a mulher que estava do lado da mulher do fluxo de sangue: é tua amiga? Você crê? Então seja curada aí. Não. Jesus olhou lá e falou assim: alguém me tocou. Fui eu. Filha, grande é a tua fé. Beleza, está ótimo. Jesus não trabalha com a fé do lado, Jesus trabalha com a sua fé. E o processual aqui é a gente entender onde nós temos estabelecida a nossa base. Se a palavra de Deus tem sido regra de fé, de prática, não importa o que vierem a falar, não importa o que vierem a tematizar, não importa o que se levantar contra a igreja, só lembra de uma coisa: no final de tudo isso é o nome de Jesus que vai ser glorificado. E se tiver alguém que acredita nisso, se puder dar um glória a Deus, eu também quero dar um glória a Deus com você. Glória a Deus. Sabe, amado, quando o nosso coração, nosso ouvido está posicionado, quando a nossa base de conhecimento não deixa margem para dúvida, vou te contar um testemunho aqui para você poder entender. Não é dos outros, não.
Não é dos outros, não. Mas vou te contar vou te contar 2. Uns 4 anos atrás. Meu filho Vitor, eu tenho um filho de 30 e um de 21. Nós temos, né? Perdão, meu amor. Nós temos um filho de 30 e um de 21. Esse meu filho de 30 é jogador de bola, tal, legal, bacana. Aí foi jogar bola com os amigos na várzea, tal. E nós descobrimos que o Vitor tinha uma estenose de Jupe, ou seja, um dos rins dele era neutro. Literalmente era apenas um bolsão onde caía a urina. Só que não tinha excreção dessa urina, muito devagar. E o rim dele era morto. Acho que nasceu assim, tal. Ok. E a gente sempre falou, Vitor, vamos fazer essa cirurgia, filho, vamos fazer essa cirurgia, né? Vamos tirar isso aí, seja lá o que for, vamos ver como é que funciona isso, você é jogador de bola, tal. Né? O médico falou, Vitor, uma coisa eu vou dizer para você, pode ser que um dia esse negócio aconteça e isso vai te doer muito, dessa bolsa estourar, esse seu rim estourar. Aí estou eu na igreja, de repente me liga uma pessoa, sabe aquela fofoca? Uma pessoa que ligou para outra pessoa, fala, não, sabe o que é? O Vitor machucou. Machucou o quê? Bateu o carro, tal. Não, o Vitor está caído lá no campo, lá, não sei aonde, lá na Vila Formosa, lá. Falei, tá bom. Peguei o carro rapidinho, foi eu e minha esposa, tinham chamado o SAMU, tal, para você entender. Entramos no hospital, como é que chama? Da Redidora ali, São Luís. E aí, meu filho foi direto para a UTI, porque o rim estourou. Pastor Kleber, naquela noite a gente não dormiu. A gente passou a noite em claro, porque aquilo não caiu dentro da bolsa aqui, chamado tudo aqui. Ó. E o que aconteceu? Eu sabia, por formação, que se meu filho tivesse uma infecção urinária naquela noite, era a última noite do meu filho. E a gente entrou numa peleja espiritual. E o diabo vinha e falava no meu ouvido, falava assim, ele vai morrer. E a gente ali, tal, passaram uma sonda para tirar aquele processo, tal. Seu filho vai morrer. Eu falava, não, eu sei em quem eu tenho crido. Meu filho tem promessa. Eu sei em quem eu tenho crido, meu filho tem promessa. E aquela noite foi, eu sei que nós ficamos, o processo durou mais ou menos uns 7 dias, né, bem? 7 dias. Até que ele, depois fizemos a cirurgia, tal, removeu aquele rim, tal. E o médico, doutor Fernando, chegou para mim e falou assim, rapaz, você não teve medo em algum minuto? Eu falei, doutor, a minha cabeça lutava, porque dentro de mim a maior fofoca estava sendo feita, tentando descredibilizar o que eu sempre criei. Eu sempre criei que Deus cura, eu sempre criei que Deus pode, eu sempre criei que Deus faz, eu sempre criei que Deus não falha, eu sempre criei que Ele tem todo o poder, e se Ele quiser, e Ele encontrar graça em mim, Ele vai fazer. Se eu for digno dessa obra, Ele vai trazer essa obra na minha mão, vai ser uma bênção. Maravilha, glória a Deus. Vitor saiu de lá, né, curado, para a glória de Jesus. Meu filho não tinha uma bactéria a mais, não tinha uma. Ele falou, eu não consigo entender como alguém que urina mal, como alguém que tem pouca fluidez no processo, não tem um excesso de cultura de bactéria dentro dessa urina. Eu falei, fica tranquilo, doutor, o que o diabo tentou disseminar aqui, eu venci o diabo aqui, ó. Aí, agora, ano passado, minha esposa, a gente foi fazendo adequações, e aí fizemos adequações de que maneira? Vamos trocar de plano de saúde, coisa de uma semana, irmão, logo quando começou a pandemia o ano passado, está muito caro, vamos trocar de plano de saúde, para ir encurtando a história. O que era uma semana virou uns 5 meses mais ou menos, 4 meses.
No meio desse processo, eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid e um dos meus filhos, não o Vitor, o Pietro, de 21, pegou Covid. Primeira semana, todo mundo meio baleadão. Na segunda semana, minha esposa começou a passar mal. Até que na sexta-feira da segunda semana, e a gente sem convênio, porque o convênio não mudou. Eu tinha um convênio, esse convênio disse que já tinha passado para esse não me atendia, e eu sem nenhum. Meu filho Vitor pegou e falou: pai, vou levar a mãe no médico. O Vitor não pegou, o Pietro colocou umas 2 máscaras, falou: pai, eu vou junto. Aí foram levar a Márcia para o médico, ela muito mal, respirando mal, já tinha mais de 50% do pulmão tomado. E eu comecei a chorar em casa, e eu disse: Deus, o Senhor é Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. E aí meu filho ligou, o Pietro, bem desesperado: pai, o médico quer internar a mãe, pai, e tal, e começou a chorar, e eu ali, agoniado, porque eu não podia sair de casa, porque eu estava no processo ainda. E eu comecei a dobrar, eu dobrei meu joelho no lugar que eu gosto de dobrar o joelho, no meu cantinho de oração. E eu sozinho dentro da minha casa, veio uma voz bem forte, falou: lembra! Falei: lembra do quê? Falou: lembra que há 21 anos atrás o teu filho Pietro estava, bem dizer, quase morto dentro da barriga da tua mulher, e eu fui lá, eu dei vida para ele, e assim vai ser, do mesmo jeito eu vou dar vida para ela. Naquele dia, rapaz, eu falei: meu Deus, vai internar, não interna, e o médico, assim, com aquela naturalidade de crente que mora na ZL, para ela ficar aqui, só para ela ser, sabe, para ela ficar nesse ambiente aqui, não tem médico nenhum, é só um ambiente só, entendeu? Só dá 15 mil, tá tudo bem, e depois, quando for para UTI, se passar o pneumologista a gente cobra mais, se passar o outro cobra mais. Eu sei que a coisa ia virar um angu, porque eu também não tinha dinheiro nem convênio, mas tinha Deus, sabe? E as fofocas que toda vez Satanás tentou colocar aqui no meu ouvido, eu vejo que hoje a gente tem que ter a noção de que, crendo nele, milagres ainda acontecem, sabe? Milagres acontecem. A Márcia não foi internada, saiu de lá do hospital. Falei: sai, tira sua mãe daí agora. Eu tinha tanta convicção que alguém na minha família pensou: você está matando a sua mulher, meu filho, você está matando a sua mulher, você está tirando a sua mulher de dentro do hospital com Covid, 50% do pulmão tomado, essa mulher vai morrer em casa, tira ela daí agora. Passaram num outro posto lá, aí uma médica falou assim: ó, eu dou 3 dias para ela. Eu falei: tá ótimo, pode falar, 3 dias. Falei: tá ótimo. Foi um dia para, sabe, foi um dia para chorar a morte, outro dia para pensar na vida, e o dia da ressurreição. 3 dias, tá ótimo. Aconteceu com Cristo, vai acontecer com a minha esposa também. 3 dias a Márcia estava de pé de novo, graças a Deus, liberta da Covid, liberada para viver o milagre de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda hoje? Quando a dúvida bater por causa de uma fofoca que Satanás está tentando fazer, só lembra em quem você tem crido. Jó disse: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel, sabe, abster-se de entender que no meu coração está plantada não é uma trepadeira, é uma árvore da vida, não é um pedaço de galho, não é uma árvore que dá fruto, porque a palavra de Deus em nós precisa render, precisa produzir, precisa gerar, para ser frondosa diante dos problemas do mundo. E terceiro ponto para mim, a gente poder orar. Escute bem, Jesus pergunta: e vocês, quem acham? Aí no meio daqueles 12, tem um ousado, tem um altruísta,
Tem alguém que está com o coração ardendo. Tem alguém que está com o coração flamejando em Deus. Tem alguém que está sabendo, estou cheio de problema, mas eu tenho um Deus que me ama. Tem alguém que está dizendo assim, eu estou cheio de pecado, estou cheio de falha, mas Ele ainda é o melhor da terra para mim. Sabe, eu quero que você guarde no seu coração, exatamente no tempo em que está todo mundo praguejando a crise, está todo mundo praguejando isso, praguejando aquilo, que a nossa boca ela esteja pautada em saber de uma coisa: nele nós podemos tudo, tudo. O que está acontecendo hoje é para mostrar, não para o mundo, mas para a própria igreja, que a nossa fé tem que estar alicerçada em base sólida, sabe, para sair do abismo. A gente precisa construir, sabe o que? Não uma ponte, a gente só tem que tampar o buraco, porque a única prática que tapa o buraco da fofoca é essa palavra, que é verdadeira e que é fiel. Quando eu e você entendermos isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai sair dali, sabendo de uma coisa, que o Espírito da revelação está em nós. O mundo hoje pode achar que sabe de qualquer coisa. Eu e você temos o Espírito da revelação, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Eu vou enviar para vocês um Consolador, ele vai vos ensinar todas as coisas. Se nós estivermos apreensivos por conta do mundo, ficaremos do jeito que o mundo está. O mundo não sabe se vai para lá, o mundo não sabe se vai para lá. Para onde nós vamos? Nós vamos para lá. Eu não vou seguir o mundo. Eu não quero saber, porque na hora da maior luta e da maior necessidade, alguém há muito tempo atrás já cantava que há momentos que na vida a gente pensa em olhar para trás, e é nessa hora que a gente tem que clamar pelo sangue de Jesus, sabe? É clamar pelo sangue, é bater a nossa convicção no contraponto. Está com dúvida? Ô querido, está com dúvida? Anda comigo, porque eu estou na certeza. Está com dúvida? Está com medo? Anda comigo, porque eu estou convicto. Porque crentes convictos não se dão ao bel prazer de acreditar naquilo que o mundo... mas a mídia está dizendo isso, a mídia... Irmão, o que a mídia diz, glória a Deus, é o que a mídia diz. Está tudo bem. Você já viu algum dia a mídia elogiar evangélico? Você já viu algum dia a mídia falar alguma coisa mal sobre carnaval? Agora, quando as coisas acontecem, cara, os caras batem tabaco em plena praça pública 4 dias, depois não quer que esteja essa pandaroca aí? Faz 4 dias de jejum, chama lá o governador, fala assim: queridão, em vez de ter 4 dias de pula-pula, sexo à vontade, droga, rock and roll, vamos fazer 4 dias de jejum. Nem cachorro come, nem ninguém come, nem abadá se vende. Vamos todo mundo dobrar o joelho em praça pública e vamos ver se essa obra não vai embora. Porque se houve cura para Nínive, porque alguém precisou pregar dentro dela, há cura para o Brasil se alguém clamar. Amém? O que nós precisamos entender hoje, e eu encerro aqui para a gente orar, é que nós não podemos dar margem para esse foco que Satanás está querendo tanto investir, que é o foco de detonar, sabe, o evangelho com as fofocas que ele faz. Vamos detonar o diabo, sabe como? Resistindo ao diabo, porque ele vai fugir de nós, se nós estivermos convictos pela palavra que pregamos. Sabe, lá na igreja que, por misericórdia, eu sou pastor, nós temos vivido uns dias que são dias interessantes. Se você perguntar o que Deus viu em mim, eu vou dizer para você o seguinte: nem eu sei. Mas vou dizer para você eu vou dizer para você a mesma coisa que Davi disse para Mical. Cara, Deus simplesmente quebrou teu pai e teus irmãos na envergada aí, ó, e achou graça em mim que estava atrás das malhadas. É só isso.
O que ele viu, eu não sei, mas eu acho que ele viu alguma coisa que você não viu. Está tudo bem. E tem acontecido alguma série de sinais, e eu digo sinais da gente poder olhar e falar assim, uau, de mulheres que 5 abortos, que o médico já disse, não pode ser mãe. Vai lá e procura a Vanessa para você ver. A Vanessa está segurando uma barriguinha toda dondoquinha, coisa mais linda. Gente que no meio do processo, ao invés de ficar crendo na mentira que se ouvia por conta dos derramamentos que o mundo está fazendo, quis, sabe o quê? Quis pegar e ver, ou melhor, sentir o cuidado do bom samaritano. Tem gente que ainda está querendo isso, sabe? E eu quero desafiar você a querer, não a viver segundo a plataforma que o mundo te oferece e te oferta, mas viver uma vida, porque não sei quantos de vocês têm assistido Gênesis. É muito legal a gente vê a história, né? Não muito bem montada, mas montada. Tem muito dado, sabe? Tem muito dado bíblico. E eu fico olhando assim para a cabeça daquelas pessoas, acreditando, Deus falou comigo, com Abraão. Alguém vai acreditar que Deus falou com Abraão? No tempo de hoje, você fala assim, Deus falou comigo. Outro dia eu vi um servo de Deus indo num programa de televisão, e ele falou assim, Deus falou comigo. Opa, falou com você? Ué, como é que Deus fala? Falou com você, não fala comigo? Deus tem filho predileto? Porque as pessoas não vão entender a dimensão que nós vivemos. Quem vive na dimensão da fofoca tem os achômetros. Quem vive na convicção do Espírito tem as certezas de que tudo nele é possível para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, vamos crer que dentro do contexto, o abismo pode ser de fofoca, mas nós estamos andando sobre o abismo, porque esse abismo está sendo vencido, porque nós cremos na palavra que jamais voltou atrás. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu posso orar com vocês? Amém. Por favor, se você pudesse colocar de pé, eu agradeço imensamente. Tem fé para acreditar? Porque hoje existem coisas que na sua vida podem ser uma mentira, aspas, ou você está achando que não acontece mais. É ver um filho convertido, é ver o marido dentro da igreja, é ver uma situação mudar, é ver uma enfermidade cair. Tem coisas que na sua vida parece que passou o tempo e isso se tornou uma marca registrada a seu respeito. Aleluia. Mas eu acredito numa coisa, eu acredito que se a gente buscar por aquele que fez a promessa, ele é fiel, não volta atrás e não abre mão de abençoar aqueles que acreditam. Então, coloque os seus impossíveis, porque se você tem ouvido fofoca de que nunca vai acontecer, eu tenho uma notícia para você, e eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite. Essa palavra vai sair do seu vocabulário, porque Deus vai te dar um testemunho para contar, de que o seu impossível se tornou possível, porque você creu na palavra. Creu na palavra. Vamos orar. Querido Deus e Salvador, meu amigo, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Israel, Tu és nosso Deus. Aleluia. Nessa noite estamos diante de um povo tão precioso, em uma igreja tão preciosa, aleluia, que o Senhor tem mantido essa igreja de porta aberta, não como uma vela acesa, mas como um luzeiro aceso aqui.
E eu louvo o teu nome, Senhor, porque aqui presencialmente tem pessoas, na internet agora também tem milhares de pessoas que vão ver esse vídeo. E eu sei de algo, elas serão alcançadas pelo poder não da fofoca, mas pelo poder da tua palavra. Deus, eu quero te pedir hoje, onde Satanás tem disseminado a cultura da mentira, oh meu Deus, onde Satanás tem disseminado a cultura do engano, oh Deus, uma fofoca maldita que quer vituperar esse teu povo, nessa noite, Senhor, nós damos ordem aos teus anjos, Pai, para que eles desçam e comecem a se interpor, e no nome de Jesus, que toda ferramenta forjada contra a igreja do Senhor Jesus, aqui em São José dos Campos, ela perca a força, em nome de Jesus. Pai, que as mentiras sejam colocadas por terra, que a honra do Senhor esteja marcando os umbrais das portas da casa de cada homem, cada mulher que aqui está, e que, Pai, nenhuma ferramenta preparada contra este povo prevaleça, que o teu nome nele seja glorificado, que a tua bênção sobre a cabeça de cada um deles esteja aspergida, e que alguém que passar por eles possa olhar neles e ver um semblante de homens como de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há dúvida, não há nada, não há sombra de variação. Tu és o Cristo, tu és nosso pastor, tu és nosso pastor, por isso nada vai nos faltar. Senhor, nós estamos buscando nesse tempo que o brilho da tua glória desça sobre o rosto da tua igreja, faz brilhar a obra de avivamento do Senhor no meio dos corações do teu povo, que através do conhecimento da tua palavra, da oração, da santificação, do jejum, o teu povo consiga ver, ó Deus, o céu aberto e a glória do Senhor descendo, porque impossível é mentira do diabo, porque para Abraão era impossível ser pai, e o Senhor colocou um fruto no ventre daquela mulher. Pai, era impossível para alguém, era impossível para Ana, era impossível, mas o Senhor colocou fruto lá. E eu acredito, Senhor, onde acaba a possibilidade do homem, começa literalmente as possibilidades do reino. Então, Pai, abre as portas e derrama sobre esse lugar uma chuva de bênção, oh meu Deus, milagres em abundância, e que em nome de Jesus, aleluia, nós tenhamos nessa casa de oração tantos testemunhos para contar. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida do pastor Kleber, sua esposa, meu Pai, o anjo dessa casa. Nós declaramos o teu milagre. Guarda ele, não permita que ele se desvie em hipótese alguma para lado nenhum, a não ser firmado na tua palavra. Senhor, consolida a obra das mãos dos teus servos aqui, do pastor, da pastora, de sua liderança, e faz chegar gente que está necessitando não de ouvir fofoca, faz gente chegar para essa casa, faz o ambiente dessa casa um ambiente favorável para que homens e mulheres sejam curados, homens e mulheres sejam restaurados, e que o teu nome deles seja glorificado. Eu abençoo o teu povo, tão somente o presencial, quanto também, não somente o presencial, quanto aqueles que estão pela internet. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diga amém. Amém. Muito obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Pastor Kleber, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. Viu? Que Deus possa recompensar o amado irmão. E sou teu servo. E eu quero te levar na minha igreja lá em São Paulo, tá bom? Tem um povo lá esperando para ouvir um servo de Deus de longe para dar glória a Deus também, tá bom? Por favor, recebam o vosso pastor com a salva de palma preciosa, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Romário, Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos abençoados? Amém.
Graças a Deus, poderoso é o nosso Deus. Deus abençoa a gente, aonde a gente estiver.